separação aqui, porque não sei se os irmãos prestaram atenção. Aqui na página 42 está 2.1 Jerusalém e depois já passa para 2.4 lá na página 45, confins da terra, né? Pastor Gedeon Júnior pediu que corrigíssemos aqui. Então, 2.2 está na página 43, onde vocês leem o que é então a Judeia. Aí esse é o 2.2. O 2.3 é Samaria, que vai estar na página 44, depois deste retângulo aí, essa parte laranjada aí, né? 2.3 vai começar logo abaixo, onde diz: com certeza os discípulos não esperavam. Amém? Aí esse é o 2.3, que é Samaria. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que têm a revista, página 43, e aí nós já temos um mapa que eu gostaria que os irmãos observassem aí, onde está Jerusalém, Judeia, onde está Samaria e Galileia. Amém? Então, o que é a Judeia? Só há uma forma de entender o que Cristo falou. Aí a gente vai analisar aqui no mapa. Essa lição foi dividida em duas partes, né? A primeira parte, eu creio, o irmão Luciano ministrou na quinta-feira passada. E hoje nós continuaremos na página 43, quando falou sobre Jerusalém, né? Que, quando nós olhamos em relação ao evangelismo, a nossa incumbência, a nossa parte, quando diz Jerusalém, é a nossa rua, o nosso trabalho, o nosso bairro, a nossa escola e etc, né? Glória a Deus. E aí a gente vê a necessidade de nós começarmos, né, a falar sobre a palavra do Senhor, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, né? O mais próximo que nós temos são estes lugares. Hoje nós vamos falar sobre a Judeia, né? Antes, a palavra do Senhor, no texto áureo, nos diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Isso nós precisamos fazer, né? Divulgar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, a salvação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos no mapa, fica claro que o Senhor desejava que o Evangelho atingisse a região geográfica onde os discípulos estavam. Eles estavam onde? Jerusalém, né? Porque o Senhor disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estavam em Jerusalém, tudo indica que eles moravam ali, né, no estado ali, no país, eles moravam ali. Então o Senhor encheu eles do Espírito Santo, era para eles começar essa difusão, essa divulgação onde eles estavam. Amém? Glória a Deus. Então, onde o Senhor te colocou? Qual o estado? As tuas realidades regionais te habilitam a ganhar almas para o Senhor aí? Você conhece o que ninguém conhece, a tua terra. Então, isso é uma facilidade que nós temos para pregar o Evangelho. Por exemplo, a gente mora aqui em Planaltina, Goiás. Nós conhecemos os costumes, a cultura daqui, né? Onde, por exemplo, a gente pode sair e evangelizar à noite, pregar, quais os pontos que a gente pode ir, quais os pontos que não, né, por enquanto não é aconselhável estar. Então, assim, a gente conhece tudo, né? Como as pessoas daqui
gostam, por exemplo, no seu lazer, o que gostam de fazer, o que tem de restaurante, de pizzaria, de tudo, a gente conhece. Então fica mais fácil uma abordagem em relação ao evangelismo quando a gente conhece, né, o terreno onde a gente está pisando. Não é verdade? Não é muito mais fácil? Agora, é muito mais difícil quando você não conhece nada. Eu vou evangelizar em tal lugar, assim, tal cidade. Você não conhece aquela cidade, você não sabe como as pessoas costumam fazer ali, qual o horário. A gente sabe que tem lugar no Brasil que tem uns horários que você não pode andar na rua, né? Tem certos lugares que você não pode entrar. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitos lugares que é vedado a qualquer pessoa, assim, algumas pessoas entrarem, entre as pessoas que moram lá, outras pessoas não podem, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o local onde a gente está e aí começarmos a pregar o Evangelho. A gente tem essa liberdade. Na nossa cidade, a gente tem essa liberdade porque a gente sabe, né, como funciona tudo. Até vou fazer um evangelismo com carro de som em tal lugar. Dependendo do lugar, você tem que tirar uma licença da prefeitura. Então, são coisas que a gente sabe que facilita, né, pregar o evangelho na nossa cidade. Então, Judéia significa essa parte, né? Porque se nós olharmos no mapa, vai estar nessa parte verde aí, vai estar Jerusalém e vai estar Judéia, né? Ou seja, a capital. Então, tudo ali estava ainda muito fácil, porque os discípulos só andavam, mas não tinham ultrapassado os limites de Jerusalém. Então, ali eles tinham a liberdade, né, de pregar o Evangelho e eles conheciam a cultura, sabiam tudo como funcionava, apesar daquele momento de transição, né, entre lei e cristianismo, né? Então, mas eles sabiam como lidar com todas aquelas situações onde eles moravam, o que se passava ali. Amém? Amém. Agora, quando nós falamos, eu creio que essa lição vai ser bem rapidinha, né? Quando nós falamos sobre Samaria, aí a gente já... O que os irmãos, quando a gente fala em Samaria, o que vem à mente dos irmãos? Vocês lembram de alguma passagem? Pastor, não. Você também não, Juninho. Ailton também não. Os pastores, né, que vão ministrando, que pregam, não tem graça, né? Então, quando a gente fala Samaria, vocês lembram de alguma situação, de alguma passagem na Bíblia que relata sobre samaritano, né? Porque quem era de Samaria era o quê? Samaritano. Vocês lembram? Não lembram? Glória a Deus. Amém. Samaria, vocês lembram da mulher samaritana? A mulher samaritana. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que me veio à mente foi a mulher samaritana, né? Jesus foi pedir a água, né? E ela falava, como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou uma samaritana, aí já tinha outras coisas, outras causas envolvidas, né? Porque ela era uma mulher e era samaritana, e os judeus não se batiam com os samaritanos. Então a gente vai ver aqui essa questão. Por quê? Porque é muito fácil a gente pregar para pessoas amistosas, né? Para pessoas que param, que te ouvem, né? Que te dão atenção. Mas agora, é difícil você pregar para pessoas que não lhe dão atenção. A gente já saiu, por exemplo, com um tempo que o pastor e eu, nós passamos um tempo lá em Samambaia, a gente fazia evangelismo de rua na madrugada. Ele tocava o violão, nesse tempo durante a semana a gente participava dos cultos na Igreja Assembleia de Deus lá,
não nos desfiliamos da Brasil, né? No final de semana a gente ia para Planaltina para congregar mesmo no nosso ministério. Mas enquanto estávamos lá, durante a semana, a gente ia na igreja Assembleia. Então a gente fazia um evangelismo na madrugada. E aí a gente parava nas portas, a gente louvava, tinha pessoas que abriam a porta, tinha pessoas que agradeciam. Aí em alguns lugares as pessoas atiravam, né? Era para dizer, sabe, vocês não são bem-vindos aqui, né? Pessoa que dava tiro. Hã? Tinha gente que dava tiro. Tinha gente que dava tiro, tinha gente que atirava, né? Glória a Deus. Então era assim. Então é muito fácil você pregar onde você tem aceitação, né? Que as pessoas param, mesmo por educação. A gente vê que tem pessoas que ouvem a gente só por educação, mas eles ouvem, né? E aí agora você pensa pregar numa situação dessa, onde as pessoas não querem você lá, onde não querem que a gente fale da palavra do Senhor, ou que nós mesmos não gostamos. Pior, né? É claro que a gente não deveria ter uma atitude dessa, de não gostar de alguém, mas infelizmente a gente é ser humano, tem pessoas que a gente não vai com a cara mesmo, né? Aí tem pessoas que a gente prefere manter uma certa distância. Então, mas aí falar de Jesus para aquelas pessoas já se torna um pouco mais difícil para a gente. E para os discípulos pensavam assim, mas Jerusalém é tão bom, né? Por que a gente não pode passar de Jerusalém e Judéia, que está aqui, né? Nosso estado, né? A nossa cidade. Por que a gente não pode pular Samaria e ir logo para os confins da terra, né? Mas não tinha como. Tinha que pregar em Samaria. Ou seja, eles pregando para pessoas que eles odiavam. E na verdade eles odiavam. Aí nós vamos ler agora o texto e os irmãos vão entender por que eles se odiavam. Olha aqui, os samaritanos, assim como os judeus, estavam sob o domínio de Roma e por isso viviam sob considerável paz e naquele período. Então era o que? Uma paz aparente. Eles mantinham o que? A aparência, né? Eu não podia ficar brigando, porque todos estavam sob o domínio de Roma. Então, de modo geral, os imperadores romanos eram considerados deuses. Os imperadores se autoproclamavam o salvador do mundo. Os samaritanos viviam próximo ao templo, em homenagem a Augusto, feito por Herodes. Por isso, os samaritanos tinham conhecimento sobre esse título que os imperadores absorviam antes ou depois de sua morte. Mesmo que não compartilhavam da crença romana, eles tinham conhecimento sobre elas. Então eles não praticavam, né, os mesmos costumes religiosos, mas eles conheciam esses costumes. Uma resistência de mais de centenas de anos é deixada de lado por Jesus no encontro com esse povo. Bailey aponta para fatos históricos que causaram tamanha inimizade. Agora entra o fato que causou a inimizade. 300 anos antes, os gregos tinham usado Samaria como base para o controle deles do território judeu. Os judeus encontraram oportunidade para retalhar em 128 anos antes de Cristo, destruindo o templo samaritano no cume do Monte Gerizim. Então, era um monte que para eles era muito importante. Não sei se os irmãos lembram, lá em Deuteronômio 28, vai falar sobre as bênçãos que eram lançadas, né, do Monte Gerizim. Então, para eles era algo de extrema importância. E aí, os samaritanos reagiram quando esse templo foi destruído, né? Os judeus destruíram esse monte deles, o templo que estava no monte. Então, eles reagiram invadindo a área do templo de Jerusalém. E alguns anos antes do nascimento de Jesus.
e espalhando ali os ossos dos mortos na véspera da Páscoa. Que afronta, né? A fim de profanar o edifício e impossibilitar os judeus de celebrarem a festa. Aí é guerra, né? Por causa desses fatos, os judeus que passavam por Samaria eram agredidos por considerarem os samaritanos um povo heterodoxo. O judeu piedoso dava a volta a fim de evitar passar por Samaria para não se contaminar. Jesus tomou o caminho mais curto, passando pelo poço de Jacó. Os judeus também não eram tolerantes a uma mistura de povos, ainda mais com o que deles acreditavam ser descendentes do povo assírio. Então, ver essa situação, não seria muito mais fácil, né? Se tivesse uma embarcaçãozinha ali, trafegar pelo Rio Jordão, pegar as laterais ali, sem passar por dentro de Samaria e ir logo para os confins da terra, né? Seria muito mais fácil eles fazerem isso, ir logo para Galileia. Mas a gente sabe que, e já estudamos, que no Império Romano eles fizeram muitas benfeitorias, construíram muitas estradas, né? E como ainda que estavam no domínio de Roma, com certeza essas estradas passavam dentro, igual aqui, né? A gente pega aqui, daqui a gente vai para o Planaltina, vai para Sobradinho, a gente pode ir para o Nordeste, pegando a BR e tudo, né? E aí, então, era possível esse acesso por causa dessas construções, dessas estradas. E aí, meu amigo, passar por ali era pedir para ser apedrejado, né? Ou até morto. Sim, meu filho. E olha que ficou fácil, mais fácil, depois de Jesus ter chegado até lá, encontrado a mulher samaritana e entrou na cidade, pregou a palavra e muitos creram nele. Então, ficou bem mais fácil, bem mais simples, depois de Jesus ter aberto ali, né, o caminho para eles. Eu acredito que fosse antes, talvez poderia ter sido mais difícil. As únicas duas pessoas que pregaram o evangelho lá naquela época foi Jesus e João Batista. Outros não entravam lá não. Olha só, olha quem? João Batista, que batizou Jesus e o próprio Jesus. Eles entravam lá, os outros não entravam não. E com autoridade, né? João Batista E aí depois ficou fácil, que aí Filipe vai até Samaria, mas Jesus já tinha aberto os caminhos. Depois Jesus e João Batista abriu, que eles entraram depois. E também assim, Jesus já abriu o caminho e após a ascensão dele, né, veio o que? O Espírito Santo. E o Espírito Santo deu autoridade, né, para que eles pregassem assim o evangelho e não se importassem com morte, com apedrejamento, com nada, porque Estevão foi apedrejado, né? Mas isso daí eles não se importavam. Eles estavam no ide de Jesus, né? No pregar, de falar mesmo, de proclamar. Então, pegava aqui um e os outros saíam, por onde eles iam pregando, né? 1, 2 e assim o evangelho foi, né, sendo divulgado. Fácil não era, como fácil também, daqui a uns tempos pode ser que não seja, né? Mas... A gente veio falar em Samaria, pensa assim, é um povo bárbaro, não sei o que. Samaria é a capital do Reino do Norte. Quando foi dividido, ficaram as 10 tribos de Israel, a capital era Samaria. Não tinha esse nome, depois veio ser o nome Samaria. E é por esse povo que profetizou e lutou Elias, Eliseu e tantos outros, né? Então, eram irmãos, era inimizade, mas era o povo de Deus também, era os israelitas, né? Samaria, capital do Reino do Norte. E olha aí, um povo que foi dividido, né? Aí passou pensamentos diferentes, culturas diferentes, modo de agir diferente e acabou nisso, né? Que é um povo só, né? Um povo só, que era o povo de Israel. Né? E toda essa divisão por causa de poder, né? Por causa de tantas coisas. Quando a gente está lendo lá a questão de reis, né? Nossa,
tinha reinado que era 3 meses, 4 meses. E a pessoa tinha rei que fazia tanta barbaridade que a gente pensa assim, não, A Acabe mesmo foi horrível, né? misericórdia. E por aí vai, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, que povo cruel. E tudo considerado quem? O povo de Deus, né? Pegar Da mesma linhagem. pegar Né? os seus próprios filhos e cozinhava, queimava dentro de um óleo quente, uma fogueira quente, para oferecer a Baal, a Moloque. O povo de Deus. Irmãos, daí uma necessidade muito grande de nós nos voltarmos inteiramente para a palavra do Senhor. Porque existem muitas pessoas que fazem tantas coisas erradas justamente porque não observam a palavra do Senhor. Se eles continuassem lá, porque eles eram daquela época, então se eles continuassem lá na lei mosaica, que era a lei de Moisés, nada dessas coisas aconteceria, né? Mas pega aqui, transforma uma coisinha, acrescenta outra, aí acaba que vira isso, né? E a gente vê hoje em dia, não para guerra, para briga, mas a gente vê muitas, eu vou dizer facções, mas não é facção criminosa, né? É divisão. Mas acaba sendo perigoso, porque eles fazem uma situação tão, assim, constrangedora de escandalizar, né? Essa palavra. Muito. Então, por isso a gente tem que estar voltado para a palavra do Senhor, procurar cada dia conhecer ainda mais a palavra do Senhor, a história do povo de Deus, né? E principalmente conhecer a Jesus, né? O que Jesus deixou para nós. Inclusive, a nossa próxima revista vai falar sobre escatologia, né? Justamente sobre essa questão de Jesus. Nós vamos estudar Jesus. Porque nós estamos falando sobre evangelismo, né? Sobre pescadores, sobre evangelismo. E aí vem a revista que vai nos dar assim um up, né? Para poder entendermos mais e termos mais sabedoria, né? Mais conhecimento para poder pregar a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, por que Samaria, né? Não poderia ter passado de Jerusalém, da Judéia, logo para Galiléia, para lá? Tinha que ser Samaria? Sim, porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se ninguém fala, como é que aquele que está perdido vai se encontrar, né? Vai saber o caminho realmente correto. E é dessa forma. E para nós não é diferente. Então, quem são os teus samaritanos? Você tem algum samaritano? Sabia que o Senhor os ama tanto quanto ama você? Já começou a divulgar o Evangelho para eles? É você quem Deus usará. Então, não tem muita escolha. Não, vou deixar aquilo ali para o Juninho, né? Porque o Juninho fala melhor assim, né? Chega logo na pessoa e fala, eu vou deixar aquilo ali para o Juninho, né? Mas não é o Juninho que o Senhor quer usar. O Senhor quer usar você. Quer me usar, né? E às vezes a gente tem essa resistência mesmo. Fulano, não vou falar de Jesus para fulano, deixa ele para lá, né? Mas não é assim. A gente precisa amar, né? E não deixar que pereçam, porque se a gente que tem que falar, quem é que vai falar? Então, a ordem foi dada: alcance Samaria. Não é só pregar a palavra a quem nós amamos, a quem nos trata bem. É pregar a palavra do Senhor a quem você, vou dizer assim, não gosta, né? A quem você já teve algum atrito, a quem você já discutiu, aqueles que olham para você de cara feia, que te desdenha, às vezes até que te humilha, e você não gosta, não quer saber daquela pessoa. Mas Jesus quer saber daquela pessoa e quer te usar para poder, né? Então, não esqueça que nós temos os nossos samaritanos, né? E precisamos falar do Senhor para eles, amém? Glória a Deus. E aí, quando
passa pelos samaritanos, já vai ficar mais fácil chegar nos confins da terra, né? Porque, irmãos, os confins da terra, para eles, não é como para a gente, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Planaltina, Goiás, né? E, por exemplo, talvez para a gente Japão é o lugar mais longe daqui? Qual é o lugar mais longe daqui? Não sei. Suponhamos que seja o Japão, né? Também não sei. Então, assim, para nós, os confins da terra seria Japão, que para a gente é um lugar muito, é um reino tão distante. É muito longe. Para eles, você gosta, né? Você assistiu, né? Então, para eles, os confins da terra, que a gente olhando no mapa não parecia um lugar tão longe, né? Olhando aqui assim pelo mapa não parecia. Mas para eles, confins da terra era de Galileia, que eram os limites geográficos e territoriais do Império Romano. Então, passou desses limites, para eles já era o quê? Os confins da terra, né? E aí, então, para nós, é realmente muito longe. E aí a gente vê outra questão quando se diz assim, confins da terra, muito longe, muito longe. Aí eles pensam, qual é a língua que se fala nesses confins da terra? Qual é a cultura desse povo? De que eles vivem? O que eles fazem? Né? E aí, é muito bonito nós vermos missões, né? Muito lindo. Eu acho muito bonito a pessoa que resolve, né, abrir mão de, às vezes, da sua casa, abre mão de tantas coisas para poder ir fazer missões em outro país. Isso é muito lindo, mas há algo que a gente precisa observar. Essa pessoa ela tem que estar ligada ao ministério. Esse ministério vai analisar se realmente essa pessoa tem condição, capacidade, né, para poder ser enviado em missão. Se for para um lugar, para um outro país, precisa pelo menos saber o inglês, que é o que mais é o mais falado, né? É inglês e espanhol, mas a maioria é inglês. Então, essa pessoa tem que ser bilíngue, tem que saber a cultura do país, tem que saber muitas coisas. E essa pessoa não pode ficar lá desamparada. A igreja tem que arcar com essa pessoa, tem que se responsabilizar por essa pessoa lá, pensar no que ela vai comer, como ela vai se vestir, onde é que ela vai estar, com quem ela vai estar, a proteção dela. Então, N fatores precisam ser analisados nessa questão. Né? Não é só dizer assim, eu quero fazer missão, eu quero ir para não sei aonde. Para nós que moramos no estado de Goiás, e nós temos acesso aqui mais próximo da capital, que é Goiânia, nós estamos mais próximos do Distrito Federal, né? De Brasília. Para nós é muito fácil, porque a gente conhece tudo aqui. Agora, se você for, por exemplo, para o Nordeste, você já vai ter alguma dificuldade, por causa da cultura, por causa do costume deles, né? Vai ter dificuldade. É muito mais fácil quem mora lá, né, já ganhar o seu estado para Jesus, e nós que estamos aqui, Goiás DF, já ganhar esse estado para Jesus, né, estado de Goiás, Distrito Federal. Muito mais fácil para nós ganharmos as pessoas nesse estado para Jesus do que sairmos daqui, eu senti de Deus que eu vou lá para o Nordeste, vou fazer a obra, vou abrir uma igreja, eu vou. Não é assim. A pessoa precisa ser enviada por uma igreja, tem que estar preparado, e para depois não passar por uns perrengues e voltar e não ficar chateado por causa da situação, não querer mais saber de Deus, achar que Deus não cuidou, que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo. Mas às vezes a pessoa foi precipitada, né? Tudo isso tem que ser levado em questão. Não estou falando isso para que não arda no coração de alguém. Essa questão de missões é muito bonita.
comunique. Se você tem um sonho de ser missionário, glória a Deus, estude muito a palavra do Senhor, né? Permaneça no ministério que você está. Um dia o Senhor há de abrir essa porta. Não é sair daqui e falar, não, eu vou sem rumo, sem direção, vou para onde o Espírito Santo me soprar. As coisas não funcionam desse jeito. Sim, Interessante você falando aí sobre a preparação, né, que as pessoas fazem para fazer missões, né? É claro que Jesus Cristo foi o maior de todos, mas o maior missionário que a gente viu foi o apóstolo Paulo, né? Paulo falava hebraico, aramaico, grego e latim. As 4 línguas da época ele falava. Incrível, né? Porque Deus fala para Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, um vaso muito precioso para anunciar, né? Você vê que aonde ele chegava ele dominava o idioma, né? Sim. E aí, se não fosse através dele, teria mais dificuldade, né? Para o evangelho ser difundido. Glória a Deus. Aí aqui, irmãos, fala que os confins da terra é o 2.4, né? Então, confins da terra naquela época eram os limites geográficos e territoriais do Império Romano. Alexander comenta, aos não representa plenamente a preposição grega eus, que só pode ser expressa por formas como até mesmo tão longe quanto, sugerindo a ideia de grande distância. Assim, o que se tem aqui é que o Evangelho deve ser transmitido às pessoas em todas as partes do mundo. Os primeiros discípulos de Cristo cumpriram com exatidão toda a ordem dada. Observe que o livro de Atos pode ser dividido assim. Atos do capítulo 1 até o capítulo 7, divulgação do Evangelho em Jerusalém. Atos, capítulo 8 ao capítulo 12, divulgação do Evangelho na Judeia e Samaria. Atos, capítulo 13 ao capítulo 28, divulgação do Evangelho até os confins da terra. Outro fator importante a analisarmos nessa questão de missão, de fazer missão, igual o nosso pastor falou sobre o apóstolo Paulo, um grande missionário, e o fato de a gente dizer, não, a igreja envia, né, e a igreja cuida e tudo. Aí, Atos capítulo 13 vai falar sobre essa missão de Paulo, né? Atos capítulo 13. Deixa eu pegar aqui. Aqui diz assim, olha, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. Aí tem a primeira viagem missionária de Paulo. E aí aqui eles começam a descrever por onde eles passaram, né, o quanto eles fizeram a missão. Mas no capítulo 14, no versículo 27, olha que coisa interessante, irmãos. Capítulo 14 de Atos, versículo 27 diz: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. A gente vê que eles foram enviados em missão, eles fizeram a missão e eles voltaram para contar, passar para a igreja toda a obra que eles fizeram. Tudo que eles fizeram é como se fosse uma prestação de contas. Relatório, né? Um relatório. Eles passaram para a igreja tudo que tinha se sucedido, tudo que fizeram, onde passaram, como foi, em tal lugar, tudo. Eles fizeram um relatório, uma prestação de contas de tudo aquilo que tinha acontecido. Amém? Então é isso. Quer ser um missionário? Glória a Deus. Permaneça fiel ao Senhor. Estude a palavra. Estude, faça um curso de uma língua estrangeira, né? De preferência aí o inglês. E aí vai se preparando. É um desejo do coração? Sim.
Então se prepare, porque no dia certo o Senhor abre a porta. Amém? Amém. Tenho uma sobrinha, a Lídia, alguns aqui conhecem, né? Lídia mudou para Recife, foi fazer missão. Aí ela está lá, já tem 3 meses que ela mudou-se para lá, né? Foi para lá, está em uma casa de apoio, né? E aí se ela quiser continuar, aí ela vai já sair para morar em um local alugado e tudo, mas continuar fazendo a missão. E eu, assim, como tia, o coração ficou pequenininho, né? Porque assim, criado todo mundo junto, ninguém nunca saiu assim para longe, né? Para morar, porque assim, sou eu, a Júlia e também a pastora Lenilce, né? Então, todo mundo mora por aqui, a Planaltina Goiás e a Planaltina DF, não tem ninguém assim tão longe, né? E aí, de repente, ela foi lá fazer uma visita e ela gostou e ela acendeu aquela chama no coração dela e o Senhor foi direcionando tudo e ela foi. Aí tá lá, já tem 3 meses que a gente não vê a Lidinha, né? a nossa design gráfico que fala, né? Foi-se, glória a Deus. Mas que o Senhor abençoe. Aí ela estava numa igreja, a igreja, né, dando todo o apoio, instruiu e está ajudando ela ali naquela missão, amém? Glória a Deus. Então assim, não é algo impossível, mas aí tudo tem que ter uma preparação. Mas ela também fala inglês, né? Ela já fez curso de inglês, não que lá precise, mas só que o local que eles estão, vem missionários de todos os lugares. E aí quando chega um que não fala português, aí ela já consegue se comunicar com a pessoa, né? Para orientar, falar algumas coisas e tal. Então, glória a Deus por isso. Servir como tradutora também, né? Sim, servindo como tradutora. Sim, Juninho. Eu estava olhando aqui, um homem igual o apóstolo Paulo, pastor, questão de missão, questão de viagem, rodou de uma cidade para outra pregando o Evangelho de Jesus, e ele olhava para si mesmo e falava assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Não se gloriava. Eu cheguei a dizer que um aborto era melhor do que eu. Não é impressionante isso? Agora eu fiquei imaginando outra coisa também. Imagina só o galardão do homem desse chegando de carreta no céu. Louvado seja Deus. Louvado seja Glória a Deus. E aí na página 46 e 47, a gente vê, né, nesses mapas aqui, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? Um homem escolhido pelo Senhor, capacitado, e abriu as portas do Evangelho para que chegasse até nós, né? Porque foi passando para vários lugares, para vários países, e nós louvamos ao Senhor por termos sido alcançados. Irmãos, olha que coisa maravilhosa este versículo que nós lemos e a conclusão. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Amém. Nós já recebemos o Espírito Santo. E nós já recebemos o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Não como eles conheceram, porque eles vivenciaram, né? Para ser apóstolo tinha que ter, né, vivenciado ali e tal. Apóstolo Paulo não foi daqueles que Jesus disse: vem e segue, né? Mas foi escolhido e ficou no lugar de Judas, né? Caiu sorte lá sobre Matias, mas quem ficou mesmo no lugar de Judas foi o apóstolo Paulo. Amém? Porque a gente só vê citar ali Matias naquele dia e depois nenhuma obra, nada, escreveu nada sobre ele. Mas o apóstolo Paulo sim foi. Ele conhecia Jesus, ele sabia o Evangelho, ele era um perseguidor, né? Glória a Deus. Mas aprove ao Senhor chamá-lo, porque ele
perseguia, mas ele perseguia achando que estava fazendo a coisa correta. Segundo a lei lá, ele estava correto. Então ele tinha que perseguir, ele tinha que prender, ele tinha que... né? Ele tinha que fazer isso. E na mente dele, na cabeça dele, ele estava certo. Aí Jesus usou porque ele tinha zelo pela lei. Ele era submisso, né? Ele era capacitado. E aí Jesus disse, vamos mudar, vamos girar essa chave aqui, né? E aí agora, esse é o caminho e é isso que você tem que fazer. E ele fez por excelência. Né? Que nós possamos servir a Deus e fazer as coisas para Deus por excelência. Não pensando, eu vou fazer porque o pastor vai dizer que está muito bom, o pastor vai falar lá no culto que fulano faz, que Beltrano isso. Não, vamos fazer por excelência para Deus. Porque nós vemos o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, se eu fizer só para agradar o pastor, vou receber o que de Deus? Porque Deus conhece, né? Porque no meu interior eu estou falando, eu vou fazer porque o pastor vai se agradar. Não, vamos fazer para agradar o Senhor. Vamos testificar, testemunhar, levar a palavra, que é para agradar o Senhor, é fazer por excelência. Amém? Que nós possamos, através destes estudos, despertar mais em relação a evangelizar, buscar almas para Jesus. Vamos no nosso bairro, nos nossos vizinhos primeiro, depois a gente vai, né, para um outro bairro, depois a gente vai para o centro da cidade, depois a gente vai para o outro lado do centro da cidade, depois a gente quer alcançarmos esta cidade, aí a gente muda de cidade, né? Vamos para São Gabriel, vamos para São João da Aliança, Formosa não, que dali para lá é o pastor amor, né? Mas vamos realizar a obra do Senhor, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, glória a Deus.